Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? O diálogo hoje é apresentado por Luiz Gonzaga. E a dialogadora de hoje quem é? A Elba Ramalho. Não, não é nada disso. Primeiro que a dialogadora Elba Ramalho não é a cantora. E o apresentador não é, se fosse, o talento extraordinário, a genialidade desse grande músico, cantor, intérprete que é Luiz Gonzaga. Mas, na verdade, o tema é Luiz Gonzaga e a professora é Elba Ramalho. Elba Braga Ramalho, doutora em musicologia, professora da UES, aposentada. Mas é professora, mais do que professora, ela é uma referência cearense? Não, brasileira, também não, internacional, sobre este tema, música do sertão, música brasileira, música popular brasileira, música da obra deste gênio que é Luiz Gonzaga. Asa Branca, é um hino, né? É um clássico, Ricardo, é um hino, é uma obra-prima. Asa Branca é uma obra-prima, realmente. E é verdade, Elba, que é uma música de domínio, pelo menos não digo no todo, mas o tema, a referência, um refrão, enfim, algum tipo de referência, é pré-Luiz Gonzaga? É uma música popular? É uma música de domínio público. De domínio público, era anônima? Uma canção dos apanhadores de algodão. E Gonzaga... juntamente com... Gonzaga deve ter levado um mote para Teixeira, principalmente não chore não, viu? Não vá chorar, que o seu amor já vai voltar. E com a toada que ele já tinha de memória. Então, ambos metamorfosearam Asa Branca, modificaram um pouco a toada para tratá-la à maneira da música urbana e Humberto Teixeira concebeu este poema maravilhoso que é uma obra-prima da lírica inspirada na cultura popular. E na cultura popular, no original, como é a música? Você poderia dizer? Poderia, sim. Um trechinho, porque é a mesma coisa, mas tem um trechinho que vai fazer a diferença. Vamos lá. Por exemplo, se eu cantar assim... Percebeu? Gonzaga e Teixeira tiram essa característica do modo lídio que dá o arcaísmo da música e fazem la 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 ra 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 ri ra ta E a letra? A letra, pois é, a letra original. A letra original é assim: Asa Branca bateu asa, já voou do meu sertão, né? Não vá chorar, não chore não, viu que o seu amor há de voltar. Há vários motes, né? Há outro mote que está mais completo, né? Que fala do cavalo alazão. Porque a poesia tradicional, ela é uma poesia que o processo de criação é um processo diferente do poema da cultura letrada, digamos. Na poesia tradicional, cada um que chega dá a sua contribuição, enriquece, e ela é composta a partir da soma dos elementos, da soma das estrofes. Se a gente pega um poema popular e trocar a ordem, não vai alterar, porque a lógica é outra, é uma lógica de adjunção, não essa lógica de começo, meio e fim, né? E nesse poema de Humberto Teixeira, a particularidade está que
toda a obra lírica converge para a estrofe central. Até mesmo a asa branca bateu asas do sertão. Então se eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. É a estrofe mais importante. Ele fala da natureza e fala da sua subjetividade, sim, da conectando a paisagem com né, o contexto do ambiental com o seu contexto subjetivo. Exatamente. Né? Agora, a mudança do ponto de vista musical, pelo que eu ouvi aqui, é muito pequena. Muito pequena, mas muito faz sutil. uma diferença, porque aquele som, né, caracteriza uma estrutura, uma escala musical do modo líbio, que é bem típica assim, da paisagem sonora nordestina, e essa mudança já muda a escala, né, e já aproxima do cancioneiro popular do litoral. É interessante a gente pensar, por exemplo, nesse caso aqui do Asa Branca, uma apropriação dos artistas em relação à cultura popular. Mas estou me lembrando também de outros que fizeram isso, Alberto Nepomuceno, Vila Lobos, não é? Sim, sim. Donga. O Donga, né? Pelo telefone. Como o menininho do Café Nice, o Donga fez um samba que não é de ninguém, que é de todos, né? Ele ouve, depois lá na frente o Carlos Imperial, que ouve o meu limão, o meu limoeiro, e se apropria. Então eu queria que você discutisse sobre isso um pouquinho, com a sua autoridade de doutora em musicologia. Que responsabilidade. Responsabilidade grande, né, Elba? Grande, Elba né? Braga Ramalho. Porque o senso comum fica achando, mas meu Deus, isso não é mais apropriação, isso já é quase plágio, né? É uma apropriação indébita, digamos assim. Sei. Eu queria que você discutisse esses valores. Bom. Direito autoral, apropriação indébita e apropriação para recreação, para transcriação. Bom, eu acho que há várias facetas, há vários níveis, porque o plágio mesmo, inclusive o plágio não é nem explícito, depois é que se descobre, né? E quando os compositores nacionalistas, como Alberto Nepomuceno, como Vila Lobos, né, eles se apropriaram das canções, está claro ali que eles utilizaram muitas vezes aquelas canções como o tema de uma elaboração, uma releitura, digamos assim, né? Então ali está explícito que é um tema de domínio público, que isso daí não é nenhuma apropriação indevida, né? Mas nesse caso não, nesse caso... Em que você tem mais de 7 compassos, você tem quase não, mas a canção já existia. A canção já existia. A canção já existia assim, esfacelada. Por exemplo, essa versão que eu cantei para você, eu encontrei num registro de um musicólogo nordestino, João Batista Siqueira, né, numa publicação dele, intitulado Os Cariris do Nordeste. Mas a versão que o Luiz Gonzaga apresentou para Humberto Teixeira é uma versão assim muito mais sucinta, e a melodia não está nem registrada. Compreende? Então eu tive noção desse outro registro porque ele estava na publicação. Mas o próprio Luiz Gonzaga, ele diz assim, numa das biografias, ele cita: nós realmente, Teixeira e eu, resolvemos modificar a melodia. Compreende? Agora, essa questão da música popular é delicada, porque naquela época não havia ainda o rigor dos direitos autorais, e o que é de domínio público, e o que estava na memória, sim, na memória e o que nós temos na memória. Às vezes a gente cria alguma coisa, mas você não cria do nada, você cria do que você armazenou, não é isso? É verdade. Então é algo delicado. E, por exemplo, no mundo da cantoria, a toada, alguém inventou aquela toada, mas ela se torna de domínio público. Então não há toda há criação, rigor. num certo sentido, toda criação é coletiva, né? Também. É eco, claro, de uma reverberação
coletiva. Claro. Não é? Então a cantoria, a cantoria, os cantadores vão passando a toada de um para outro, de um para outro. O que é novo é a poética. É a poética. Foi o procedimento do Humberto Teixeira. Ele criou uma lírica. Isso em todas as artes. Por exemplo, estou falando. Você vai falar em Ariano Suassuna, reprocessando toda uma poética aí dos menestréis, etc. Exato. Você vai falar de Shakespeare, não é? O Shakespeare, antes de... Já existia Rei Lear, já existia Romeu e Julieta, então, antes de Shakespeare, não é? Os próprios gregos, né? Sófocles, então são temas... Já existiam aqueles temas todos. São temas que são, digamos, são reelaborados, não é? Por exemplo, artista. E redimensionados pelo artista. Claro, o Sivuca, por exemplo, ele faz uma rapsódia gonzaguiana, né? Que ele faz uma releitura assim bem sofisticada e bem interessante de vários temas explorados por Luiz Gonzaga. Você disse que o Asa Branca é uma canção de apanhadores de algodão, canção de trabalho. Canções de trabalho. A Baquianas também, do Vila Lobos, também, canções de trabalho. Sim, não é? Sim, é. Coisa linda, não? É, muito lindo. Coisa linda. Toca. Engraçado. O trabalho, a música acompanhando o trabalho. A música tão imbricada com a vida, não, Elba? É claro, e você sabe que os trabalhos braçais, aqueles trabalhos rotineiros, eles sempre eram estimulados por uma canção que ajudasse a manter aquele ritmo de uma maneira menos monótona, né? Distrair um pouco a mente daquele trabalho mecânico, aquele trabalho repetitivo, né? Físico. E aí se produzem coisas, obras-primas, né? Claro. E o artista vai lá e... É impossível ser um grande artista sem ser rapsódico, né? Claro, é impossível. É impossível, não é? É impossível ser um grande artista sem estar conectado com todos os tempos, com todas as culturas, com o povo, né? Com a criação popular. Não é isso que esse ensinamento a gente tira dessas experiências às quais nos estamos referindo aqui? Exatamente, pois é. E quanto mais próximo do povo, mais você tem elementos para você trabalhar e produzir o novo, porque o que vai ser interessante, na verdade, numa obra de arte é que ela traga algo de novo. Sim. Né? Que ela não seja simplesmente uma reprodução. Mas o novo nasce do velho, né? Mas ele nasce do velho. Né? Ele não pode ser separado, estar separado do velho. Um novo que não nasce do velho não tem lastro. Não tem substância, não liga a nada, não é? Em todos os sentidos, inclusive na vida, não é, Elba? Sim, é. Verdade. Por exemplo, as novas doutoras têm que beber aonde? As novas doutoras em musicologia? Em Elba Braga Ramalho. Não é verdade? Que é decano, é referência no ensino de música no Ceará. Eu me refiro à professora Elba Braga Ramalho, que é criadora de cursos de pós-graduação em música e tem doutorado em musicologia na Universidade de Liverpool. Aliás, ela está publicando um livro que é a sua tese e trouxe como objeto do nosso programa de hoje. Luiz Gonzaga, a síntese poética e musical do sertão, com uma versão bilíngue. Imagino exatamente porque ela foi estudar Luiz Gonzaga em Liverpool. Por que, hein, Elba? Você foi Boa estudar pergunta. Lá com os ingleses, hein? Em Liverpool. Boa pergunta. Como é um olhar, imagina, do teu orientador, o inglês deve ter sido, não? Dois ingleses. O olhar desses cabras em relação a este cabra lá do Mas Exu. eles já sabiam de Luiz Gonzaga, ambos. Eu tive dois orientadores, um musicólogo e um brasilianista. O musicólogo, Dr. Philip Tag, e o brasilianista, o professor John Gladstone, que é uma grande autoridade em Machado de Assis. E qual foi a sua... qual é o viés, qual é o seu recorte, a sua visão sobre que trata nesse livro aqui? Professora Elba Braga Ramalho, no livro... Que consta aí no final, num DVD,
Sim, tem um DVD, é o livro e o DVD. É, o DVD com a discografia. Sim, porque originalmente você escreveu em inglês, óbvio. Claro, né? Claro, é um doutorado na Inglaterra, escrito em inglês. Exatamente. Né? Depois é que você fez a versão para português. Mas para responder aqui a minha inquietação, que tipo de problematização você faz? Estando na Inglaterra, parti de um trabalho empírico, porque os ingleses são realmente muito entusiastas do empirismo, então parti do repertório de Luiz Gonzaga, de todo um levantamento do cancioneiro dele, para trabalhar a história da música popular, Luiz Gonzaga nesse contexto da música popular nordestina e as principais características estéticas do cancioneiro gonzaguiano. Então, a minha abordagem é musicológica, principalmente, mas tem um caráter também literário, porque eu trato da linguagem, né? Da poética, da estrutura das ideias, da maneira de organizar a poética. Eu digo, mas tem um enquadramento nisso? Tem um pensamento assim que emoldura esse apanhado? É sempre mostrar essa cultura musical nordestina que Luiz Gonzaga carregou no seu matulão, guardou, passou 10 anos com isso lacrado, porque ele, por 10 anos, ele deixou de conviver, e olha que homem extraordinário, que ele passou quase 10 anos no Exército, em Minas Gerais, longe das raízes, sem ter notícia, e tinha tudo isso vivo na memória, que desabrochou, né? Na hora que ele foi que foi cantar. Porque ele começou como cantor, até de valsa, né? Sim, ele cantava nos cabarés, né? O repertório que ele tocava, ele cantava, né? Nos cabarés, no Mangue, né? Então, o meu viés é o estudo da cultura musicológica, da cultura poética e da cultura dos costumes, dos hábitos, do linguajar, de toda essa cultura nordestina, através do cancioneiro de Luiz Gonzaga. E olha, vou dizer mais uma coisa. Enquanto que essa cultura do Nordeste, nas outras artes, na literatura, no teatro e nas artes plásticas, ela chegou pela mão de intelectuais, né? Grandes pintores, os nacionalistas, os regionalistas. Sim, o romance de 30. Exato. Né? Graciliano, Raquel. Na música, ela chegou através da música popular. Aquele caba. Principalmente de Luiz Gonzaga, né? Claro que houve outros também, né? Lauro Maia. Sim. E outros que levaram a música cearense para o sul, mas Luiz Gonzaga foi o pioneiro, assim, com uma vertente, com um esbanjar, assim, de um inverno com muita água e com muita chuva. Tem isso um pouco na vida dos artistas, né? Dos grandes artistas. Claro que um artista não é sozinho, ele é uma memória, ele é recriações, transcriações de vários artistas. Mas tem um que parece que é assim, sei lá, o espelho. É o catalisador. O catalisador, não é essa palavra. Pois é. E ele é isso, né? E ele é isso. Ele catalisa tudo. Porque ele, inclusive, escolheu parceiros, dava ideias para os parceiros, trocava, e os parceiros também reavivavam suas memórias. E dali saíram coisas maravilhosas. E olha o que é que ela me trouxe para a gente, nesse bloco, dedicar todinho ao nosso Luiz Gonzaga, para depois, no segundo bloco, a gente falar de outros temas. Ela me trouxe um dinheiro cenográfico. Olha, ela me trouxe R$100. R$100, e olha o que tem na cédula. Olha aqui, claro que é um dinheiro cenográfico, mas é lindo como criação. Olha aqui, Luiz Gonzaga de um lado e do outro lado a sanfona e o velho chapéu de couro. E mais o quê? E mais o quê? A letra da Quando olhei a terra ardendo, vamos nós, com a fogueira de São João, eu perguntei
Ah, Deus do céu, ai, Por que tamanha judiação? Que braseiro que forneia nenhum pé de plantação. Por falta d'água perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. E até mesmo a asa branca Bateu asas no sertão. Então se eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Hoje longe muitas léguas, numa triste solidão, espero a chuva cair de novo pra mim voltar pro meu sertão. Quando o verde dos teus olhos se espalhar na plantação, eu te asseguro, não chore não, viu, que eu voltarei, viu, meu coração. Lindo, que metáfora linda. Quando o verde dos teus olhos se espalhar na plantação, quer dizer, ele junta aí as duas coisas, né? O olhar da amada, verde, se espalhando num verdume na plantação que antes estava seca. Pois é. Esturricada. A chuva chegou. Quando a chuva chegou. Que coisa linda, não? É só genialidade, não é? De Humberto Teixeira. É preciso nunca deixar de dizer que é o nosso poeta Humberto Teixeira, nesta parceria linda com Luiz Gonzaga, tema da tese de doutorado feita em Liverpool, de Luiz Gonzaga, a síntese poética e musical do sertão. Me lembrei Liverpool, me lembrei dos Beatles. Sim, a terra dos Beatles. Terra dos Beatles. E você sabe... E tem uma versão, não tem uma coisa assim? Tem uma asa branca em inglês. Uma asa branca em inglês? Tem. Mas não foi os Beatles, né? Não foram os Beatles que publicaram, quer dizer, que gravaram. Mas tem, né? Tem até em japonês. Tem em japonês. Tem uma versão linda do Guerra Peixe, sinfônica, não tem? Concerto sinfônico. Tem. Tratando a asa branca como uma peça musical sinfônica. Não só Guerra Peixe, mas também Sivuca faz um concerto sinfônico para asa branca. Ou seja, acordeon e orquestra, né? E Guerra Peixe tem um disco, a grande música de Luiz Gonzaga, que saiu em vinil nos anos 70, totalmente dedicado às principais obras do cancioneiro gonzaguiano. Lindo, lindo, lindo para a orquestra. Que intérprete, não? Luiz Gonzaga, que ator! Sim. Ator, Ele é um ator. Quando ele abre aquela sanfona, abre o sorriso, né? Fala, capacidade de falar. Não precisa nem cantar. E o timbre de voz. Ele é tão grande. Em tudo, não precisa nem cantar. Ele conversando já é bom. Hein? Ora sim. Você já viu aí a Samarica Parteira? Ele descrevendo. Samarica, não sei o quê. Ele descrevendo parto no sertão. Né? Que mandaram chamar, não é? Mandaram buscar a parteira. E aí ele faz até o trotar do cavalo. É uma beleza. Ele reproduz aquilo. É um contador de histórias extraordinário. Essa é uma peça de Zé Dantas, né? Zé Dantas? Zé Dantas, que era médico, né? Sim. Então, quer dizer, engraçado, ele se associou a um médico e a um advogado, né? Todos dois músicos. Poetas. Humberto Teixeira, advogado, e o Zé Dantas, médico. Exatamente. E ele que não tinha nem o primário completo? Não. O Gonzaga era um homem de poucas letras, mas de grande cultura. De grande cultura, de uma memória extraordinária, de uma memória musical fabulosa.
Porque é lindo a gente saber disso. Instrumentista maravilhoso, um virtuoso do acordeão. Ele criou recursos, assim, ele introduziu recursos no fole que são idiomáticos do repertório dele. Do uso do fole, do tratamento dos baixos. As velhas sanfonas. A velha sanfona. Me diz uma coisa, não me lembro mais o que era, oh meu Deus. É porque é tão fascinante, não me lembro mais o que era. Sim, é isso aqui. Eu já sei, diga, mas diga. Eu já sei o que eu ia dizer. Porque... Não, diga depois diga! Você que a gente veio aqui para ouvi-la. Diga, Elba. Não, é porque eu ainda não terminei. Você me perguntava por que Liverpool. É verdade! Eu fico tão ansioso querendo provocar e não ouvi. Liverpool, você sabe que é um centro de muita migração, né? Ele foi um dos portos mais importantes da Inglaterra e muitas culturas, é uma cidade multicultural e a prefeitura da cidade sentiu necessidade de que houvesse uma instituição para lidar com esse multiculturalismo musical e solicitou à universidade a criação de um curso de pós-graduação. E então é uma das primeiras cidades da Europa, né, que contém uma pós-graduação na sua universidade sobre música popular. Por isso que eu fui para lá. Música popular? Do mundo. Do mundo. Claro. Mundo. Muito bem. Muito bem. Elba Braga Ramalho, no próximo segmento do nosso diálogo, eu vou continuar conversando com a doutora musicóloga, professora da Universidade Estadual do Ceará, Elba Braga Ramalho, para a gente falar exatamente daquilo que eu disse que me esqueci naquela hora, mas que agora me lembrei. É a gente se render, a academia se render à ideia de que cultura independe de letramento. E o nosso Luiz Gonzaga é a prova inconteste disto. No próximo segmento a gente continua com um diálogo com Elba Braga Ramalho. Professora Elba Braga Ramalho, autora deste livro, Luiz Gonzaga, a síntese poética e musical do sertão, que é a sua tese em musicologia, feita pela na Universidade de Liverpool, por essa professora cearense, professora da UES, e a nossa dialogadora de hoje, Elba Braga Ramalho. Peraí, não sei mais nem fazer. Como é o nome disso, hein, Elba? Isso é um apitozinho de chamar passarinho. Você sabe que Luiz Gonzaga gostava muito de pássaros, né? De natureza. Meu Deus, eu não sei fazer nada. Não, você vai fazer. Você só não pode fechar esse orifício, né? Então, faz favor de... É por aqui? Ter cuidado. Pronto, não é lindo esse som? Nós estamos aqui com um viveiro. Tão lindo. E sabe o que é bonito também? Tão grande. Olha. Além da música em si, é o ato do homem querer conversar com a natureza. Com a natureza, com os pássaros. É tão lindo isso, não? Lindo, o homem inventa mecanismos, truques para conversar com os pássaros, com os bichos. Para dominar a língua que não é a dele. É um ato tão... Como é que você interpretaria isso, hein? Já que a obra do Gonzaga é tão perpassada por referência da natureza. É exatamente o homem perto da natureza, né? Ele tira da natureza os elementos para a sua criação. O que são as bandas de pife? Se não narrativas de canto de pássaro, de briga de cachorro com o gato, não é? E narrativas coreográficas, além de musicais, coreográficas. Então, a música da natureza é uma fonte primária de inspiração dos artistas em
em todas as vertentes. Há, um instinto de mimetização que é fundamental para fundar o homem, né? Sim. O homem ouve, vê, imita, reproduz e a partir dali ele transforma. Transforma, é isso. E sobretudo, um tema sobretudo o homem circunscrito a um tema que eu tinha deixado no ar no primeiro segmento do programa e que agora eu reponho na mesa para que a professora Elba Ramalho possa falar sobre ele, que é a ideia de que a cultura independe e como de letramento. Eu sei que esse tema ali é muito caro. Sim, porque a minha primeira incursão pela pesquisa foi no campo da cantoria, né? E me aconteceu um fato muito interessante, que nós tradicionalmente costumávamos estudar esses fenômenos da cultura tradicional com a nossa ótica de intelectuais que temos um arcabouço teórico, e com esses instrumentos teóricos a gente sempre tentou interpretar essa cultura. Daí ela era vista com um ar assim preconceituoso, digamos, né? E essa possibilidade de conhecer mais a fundo os estudos das culturas de tradição oral me levou a ter uma outra compreensão, porque hoje em dia já existem teorias que procuram retirar, desfazer essa atitude preconceituosa, porque elas procuram trabalhar tais culturas a partir delas mesmas, a partir de uma compreensão de como essa cultura se manifesta e de que essa cultura não pode ter a mesma lógica, como eu dizia antes, da cultura letrada. É uma cultura na qual o processo criativo ele se dá por outros caminhos, né? A cultura poética, a poesia tradicional é a primeira experiência do homem na passagem do saber, né? A gente vê a Ilíada, a gente vê os salmos da Bíblia, nada disso foi escrito. O que nós temos registrado em livro hoje é apenas uma das muitas versões. Então a gente percebe hoje os estudos teóricos das novas vertentes que trabalham as questões da oralidade, eles nos levam ao conhecimento de que todas as grandes culturas tradicionais, elas independem do letramento. Bom, não vamos longe. Carlos Magno não sabia ler, e quando a escrita foi introduzida no mundo ocidental, o escrivão era uma figura diferente, não era incorporado o escriba do poeta, né? Eles eram pessoas distintas. Depois é que nós adquirimos a tecnologia da escrita, e com essa tecnologia da escrita incorporada, nós dizem os estudiosos da cultura antiga que foi a escrita libertou a memória para procurarmos outras coisas, né? Saímos das rimas, saímos da poesia, porque a escrita permitiu que registrássemos o saber, né, a ser multiplicado, e a memória, então, ela ficou liberada. Então, nós saímos da fase da poética para a fase da lírica, né? Porque o saber, tradicionalmente, ele era sempre passado através de poesia. E nisso os nossos cantadores são mestres, né, em passar todos os acontecimentos dentro de estruturas poéticas redundantes, com rimas, que ajudam a gente a memorizar. A memorizar. É um processo mnemônico. Exatamente. E é engraçado a gente observar que
A gente faz uma diferença, sobretudo nós acadêmicos, gostamos de categorizar, de criar categorias, mas na verdade é tudo, pode ser, é tão complexo, por exemplo, a poesia, a cultura popular é tão complexa quanto a dita erudita, não? É tão erudita quanto a popular, enfim, as coisas se... Você imagina, assim, a quantidade de procedimentos estruturais, de organização de rima, de organização dos versos, que esses cantadores têm? Martelo, galope, cestilha, com um rigor extraordinário, a colocação das rimas, das sílabas poéticas. Aí o capitalismo perguntará, quem criou? Ninguém, eu e todos. Exatamente. Né? Ninguém e todos. Pois é. Né? São recriações coletivas, né? E anos, de tempos e tempos. Então, né? A gente aprender a conviver com este outro. E é preciso dar também chance a que outros possam, né, partilhar e conhecer. Sim, claro. Elba Braga Ramalho. Elba Ramalho deve incomodar, não essa sua homônima? Pelo contrário. Eu cheguei aqui e comecei o programa. Hoje o programa vai ser feito com a Elba Ramalho. Alguém, é a cantora. Não, meu amor, é mais que a cantora. Que nada, é a professora Elba Ramalho. Ela é fabulosa. Ela é extraordinária. Ela é extraordinária. É uma figura... É uma cantora linda, uma atriz linda. É uma mulher extraordinária. Eu a encontrei recentemente, nos abraçamos, tiramos fotos juntos. Mas por outra a gente se encontra em alguns eventos. Não é bonito fazer a oposição, não. Eu fiz aqui nada. Porque eu quero, eu elejo, como diz o Lenine, eu só elejo e elogio a professora Ramalho, a professora Muito Elba obrigada. Ramalho, Obrigada. Né? Vamos deixar a Elba... Dá uma chancezinha, né? Dá uma chancezinha. Não, é claro que é admirável a Elba Ramalho, cantora. Mas aqui estamos no outro tratamento, noutra esfera, noutra praia, que é a praia da pesquisadora, da intelectual sobre música. E aí esse tema, como tudo que eu pego, eu transformo em tema para o diálogo. Eu lhe perguntaria então o seguinte, Elba, engraçado, você, por exemplo, criou um curso, você é professora, tem o nome de uma cantora, ou então a cantora que tem o teu nome. Quem veio primeiro, a cantora? Eu não sei. Acho que quem nasceu primeiro foi você, eu nasci primeiro, primeiro. Embora que o meu Ramalho seja da família do marido, né? Então tem que ver. Quando eu adotei o Ramalho há quase 50 anos, por fazer bodas de ouro para o ano de casamento. Com o Ramalho? Então, com o Ramalho. Com o Ramalho. Com o mesmo Ramalho? Com o mesmo Ramalho. É ramo do mesmo Ramalho. Mas eu queria dizer o seguinte, pautar o seguinte, o tema, é que você é professora de uma área de música. E a gente sempre tem um grilo, nós lá da universidade, de não fazermos cursos sobre as coisas, mas cursos das coisas. Que o curso de música não seja um curso, que seja um curso de música e não um curso sobre música. Ou seja, que a gente não fique formando só os teóricos, que a gente possa formar também e sobretudo, aquele que faz. Então nós queremos a Elba Ramalho que cante e a Elba Braga Ramalho que pense sobre o que canta. E que toque também, que cante, né? Isso. Porque eu sou pianista, eu toco flauta doce, eu introduzi o curso de flauta doce na UES. Então isso aqui é importante, nós não estamos só diante da teórica. É da mulher que faz. E cantei no Madrigal, canto. Se mandar cantar, ela canta. Claro que eu não sou uma cantora. Aqui existe a diferença entre a cantora Elba Ramalho e eu como cantora, porque eu não sou a cantora teatral e tal, mas eu sou cantora de coro, já pertenci ao Madrigal da Universidade Federal do Ceará. Você estava no Madrigal com o nosso Orlando Leite? Pois é. Nos anos 60. Nos anos 60. Aquele Madrigal que foi para o Chile. Foi para o Chile, representar o Brasil. Eu sou da fundação do Madrigal. Você, então, é da fundação da imbricação da imbricação da universidade com a música, com as artes. Exatamente, claro. Eu fui professora fundadora do curso de música da UES, que nós fomos transferidos para a UES. E eu já era professora. E nós nos conhecemos, então, quando o curso de música funcionava no Conservatório de Música Alberto Pomussão. Nós éramos vizinhos. Vizinhos e amigos. Vizinha, eu era vizinho. E como foi boa essa vizinhança, né? Olha, como foi salutar, pelo menos para mim. Tivemos uma fase muito bonita. Porque a gente pôde conviver, Ricardo, né?
conviver com a coisas música, juntas, né? Fazer né? coisas juntas, ver coisas juntas. Aqueles teatro universitário que conhecer Dalva Stella, conhecer Elba, então, Imelda, Bianca, né? Miriam Carlos. Então, Dona né? Maria Helena, que se Dona foi Maria há pouco, Helena, né? Aprender sobre música, o teatro e a música. Precisamos fazer ali um grande centro de cultura artística. Sim. Não? Juntando aqueles dois prédios. Claro. Porque são dois prédios da Universidade Federal do Ceará. E que tem uma história, né? E que tem uma história. Você sabe que o reitor Martins Filho adaptou aqueles prédios para o teatro e a música. É verdade. Ali antes levou existia... o conservatório para lá, entendo. porque o conservatório deveria ter sido anexado à UFC. A UFC. Mas quando ele deixou a reitoria, houve muitas mudanças, né? E nós ficamos... O conservatório é de 1938, se não me engano. 1938 a fundação, não é? É, sim. Funcionava... Acho que sim, eu não sou muito boa de data. Eu também não tenho muita certeza, não, mas acho que é de 1938. Sim, anos 30. Anos 30. Dona Branca Rangel, Dona Esté Salgado, que foi minha professora de piano, Dona Nadir Parente, né? Nadir Parente. Paurilo Barroso. Paurilo Barroso, que foram em 40 vai criar aquela Sociedade de Cultura Artística. Que é fundamental para a mentalidade, a criação da mentalidade musical do Ceará. E a ProArte também. A ProArte com Gerardo Parente. Pois é. Não é? Nós tivemos uma fase muito bonita. Eu me sinto privilegiada na minha juventude de ter pertencido a essa geração que bebeu tanta coisa boa. O nascimento do teatro universitário, 64. Os trabalhos que se fazia junto com o curso de música do conservatório, né? Que maravilha. Que coisa linda. Nós temos aqui, além da doutora, eu vou dar aqui uma dica para quem estuda música, hein? Nós temos aqui um objeto de estudo. Não é só professora, não. Ela é objeto, porque é lindo. E numa área linda que agora a universidade... Agora não, que a universidade está valorizando tanto, já vem valorizando há algum tempo, que é o estudo das trajetórias dos artistas. Sim. Por exemplo, a gente estudar, por exemplo, digamos que a Elba Braga Ramalho fosse o meu objeto de estudo. Estudar a trajetória dessa senhora, dessa mulher linda, porque ela era cantora de um madrigal e alguns anos depois, o que é que ela se transforma? Não é? Na doutora, na musicóloga. Entende? É a necessidade... Olha o percurso, veja, coisa linda. A necessidade que a gente sente de atrelar o que você faz ao estudo teórico, para você pensar sobre o que você faz, né? Não é que, não estou querendo dizer com isso, que uma coisa separe da outra, nem criando hierarquia, não. Que a professora doutora do ponto de vista da evolução, mais importante do que a cantora. De maneira nenhuma. O que eu quero dizer é como é que uma pessoa se transforma, as transfigurações de uma vida. Entende? Aquela jovem menina lá que vai estudar, que vai virar professora, vai criar um curso, vai ser pós-doutora e hoje é pós-doutora, não? Sou. Mas na área de música? Eu fiz na linguística, porque eu trabalhei com linguagem musical, né? Eu me propus a prestar uma homenagem a uma grande compositora brasileira, que foi minha colega e professora, Esté Sclia, que faleceu precocemente e deixou um grande acervo de trabalhos composicionais, de análises musicais e principalmente uma coleção de apostilas que ela preparava para os alunos sobre análise da linguagem musical. São 22 apostilas. Eu lhe digo que eu me aposentei e só vim terminar esse pós-doutorado 6 anos depois. Me aposentei porque precisava me aposentar, mas continuei trabalhando e terminei o ano passado, porque foi um trabalho exaustivo, mas o resultado... De análise da apostila? São 22 apostilas sobre tudo o que um músico precisa conhecer e aprender. Músico de piano? Músico, compositor, músico de tudo, instrumentista, professor, pianista. Tem tudo sobre o que um músico precisa aprender nesse material. Harmonia, contraponto, análise, assim, todas as disciplinas que se estudam no curso de música, a Esté
exaustivamente trabalhou, preparou, porque não havia biblioteca, bibliografia, né? E ela era uma pessoa antenada com seu tempo, uma compositora atuante. E ela então criou essa referência para ajudar os alunos a se aprofundarem. Outro objeto que a professora Elba Braga Ramalho me traz é um violão. Um violoncelo, rapaz. Um violoncelo? Ah, é um violoncelo? É um violoncelo, não é violão, não, é violoncelo. Agora, se você souber... É um violoncelo. Esse violoncelo, ele já veio... Não é assim, é aqui entre as pernas. É em pé entre as pernas. Este violoncelo... Este violoncelo, ele passou por várias metamorfoses, porque ele foi concebido para conter um mel gostosíssimo, que uma amiga me deu de presente, com um mel que é feito de uma árvore típica do Canadá. Tinha mel dentro? Tinha mel dentro. Bebeu o mel, botei nas panquecas e tal, assim, com muito cuidado, para durar muito, né? Quando ele acabou, a amiga que me presenteou disse, me traga de volta, porque eu vou colocar areia vou pedir o artista das areias das praias de Majorlândia, de Morro Branco, por ali, para criar essa obra de arte, né? Então é algo simbólico. De quê? Que tem a ver com a música, que tem a ver com a nossa cultura, né? Com as cores das nossas praias, as falésias. Engraçado. Não um instrumento que não é associado à musicalidade popular nordestina. Não. E aí você põe dentro disso uma referência do Nordeste. Fale sobre isso. Essa convivência de diversos diferentes, não é no mesmo espaço. Não é uma coisa maravilhosa? O que um artista faz? Né? Ele pega um objeto de uma outra cultura, que teve uma outra utilidade, que teve um outro papel, e ele dá uma função a esse objeto. Ele dá uma nova atribuição a esse objeto. Esses diálogos, né? Nós somos promotores desses diálogos, né? Promovedores desses diálogos, os artistas do Brasil e pelo mundo. Elba Braga Ramalho, chegou a hora do objeto surpresa. Eu lhe trouxe um. Você tome muito cuidado, porque ele tem... Não vou nem dizer por que tem. Você vai ver por que não pode. Não mexa muito com ele, é muito delicado. Veja, me dê o seu. Me dê o seu. Cuidado. Olha, o meu, cuidado para não cair. O meu não mexa, porque senão tira a surpresa. Mexer? Não, senão tira a surpresa. Deixa eu olhar primeiro o meu. O que foi que a professora Elba Ramalho me trouxe que não pode cair, porque senão se quebra? Um quadro, que coisa linda. O que é isso, meu pai? Não é assim. Vamos ver se você, assim... Como você vê essa peça? Eu que sou de teatro, já tô, parece que aqueles alçapões do teatro, esse buraco aqui no chão, de onde saem os elementos para fazer, né, os alçapões, para os atores saírem aqui e representarem num palco. Sim. Mas é uma figura enorme abraçando uma outra. Meu Deus, por que ela me trouxe isso? Mas movimente. Veja lá. Movimente, Ricardo Guilherme. Movimente. Deixe na vertical. Deixe na vertical. Agora olhe na vertical. Na vertical é outra coisa. Aquilo que era um alçapão se transformou numa janela. Uma janela. E é uma mulher com uma criança nos braços. Sim. A criança está de bruços, com a bunda aqui à mostra. E me parece que ela está dando umas palmadinhas na bunda, é isso? Da criança? Está dando uma palmada. Explique-se, professora! Professora, por que você me trouxe bunda levando palmada? Uma criança. E se você souber quem é esta criança? Quem é essa criança, meu pai? Olha, aí eu estou achando interessante porque você falou que a gente parte do que já existe e a gente cria, não é? Que
Então, é o pintor Max Ernst, um pintor alemão, né, que viveu entre o século XIX, final do século XIX e início do século XX. Ele pinta esse quadro na presença de um quadro onde estão amigos dele, observando a cena. Tá vendo que tem um quadro que são Paul Eluard. Ah, o quadro que eu chamei de janela, na verdade. Esse quadro, pensou que era uma janela. Não é uma janela, é um quadro, é um quadro numa parede. Numa parede. É porque ele tinha uma certa profundidade, eu achei que era uma janela. Mas é um quadro, então, alguém observando esta. Então, é um quadro cena. Que são 3 amigos dele observando a cena. Tá. Que é Nossa Senhora dando uma palmada no menino Jesus. Coisa linda, Nossa Senhora dando uma palmadinha na bunda do menino Jesus. Por quê? Por que você vê isso? Que eu trouxe porque eu achei que seria alguma coisa inusitadíssima. É verdade, e é mesmo. E dá uma humanidade a Jesus, não dá? Dá uma humanidade a Jesus. E uma humanidade também a Maria, pois né? Como uma mãe comum, como um filho comum. Ela uma palmadinha, digamos. Dando uma palmadinha na presença dos amigos do pintor que estão pintados no quadro. Que lindo. Agora, você foi longe, me desmontou a Elba Braga Ramalho. Mas, veja... São 6 horas. Eu não guardo letra de música. Não, mas a música, só a música já é linda. Lindo. Conseguimos juntar os 2 objetos, o que a professora me trouxe e o que eu trouxe a ela. Obrigado, Elba Ramalho, pela sua presença linda, encantadora no nosso diálogo de hoje. Muito obrigada, Ricardo, Guilherme. Foi assim uma alegria muito grande estar aqui com você. Terminemos ouvindo o sertão.